E aqui uma pessoa está perguntando se todos esses contatos que podem estar acontecendo com seres de outros mundos, de outros planetas, seres extraterrestres e que estão presentes na órbita da Terra, como se vê, por que que isto não é feito em cooperação com os seres da Terra? Bem, antes dessas operações começarem abertamente, porque sempre houve essas operações, mas de algumas décadas ou no século passado, a humanidade chegou num ponto, essa quinta raça chegou num ponto de evolução que já tem compreensão suficiente para colaborar com isto. Então estas coisas começaram a se mostrar, essas coisas começaram a se fazer presentes, não? Para ver que contatos poderiam fazer. E nós temos até registrado em alguns livros, não? Que os primeiros que foram contatados diretamente foram os governos. Salvo um ou outro contatado que funcionava como indivíduo, que isso sempre houve, mas os governos foram contatados. O governo dos Estados Unidos foi contatado diretamente, o governo da Suécia foi contatado diretamente, chegaram a se materializar dentro de salas de reuniões na Suécia. E isto não foi absolutamente acolhido, pelo contrário, isto transformou-se numa campanha contrária a tudo isto que vocês todos conhecem como foi. De forma que foram contatados, sim, membros dos governos de vários países e dos Estados Unidos e da Suécia, materialmente até, mas também foram contatados cientistas, se experimentou fazer contatos com cientistas, com intelectuais, com estudiosos, com sacerdotes, não? E não houve uma resposta à altura, não houve uma resposta satisfatória. Uns porque não tinham interesse, como os governos, e outros que iam ser taxados de outra coisa e não quiseram se comprometer. A ajuda que é dada à Terra custa muito a encontrar colaboradores aqui. Colaboradores, isto é, custa muito a encontrar alguém disposto a ser canal para esta ajuda, a colaborar com esta ajuda, a ser um representante desta ajuda, por tantos motivos. Haveria sim muitos seres capazes de estarem colaborando com isto, de estarem fazendo ponte com isto, de estarem representando este trabalho aqui na Terra, mas parece que nem todos estão dispostos a isso. E algumas experiências que se fez não deram muito certo. Não deram muito certo por falta de um preparo interno dessas pessoas, por falta de um preparo interior dessas pessoas, por falta de um conhecimento interno, de um preparo espiritual dessas pessoas. Porque corre-se um risco com todas estas coisas, que é transformar isto tudo em contatos materiais, transformar isto tudo numa pesquisa científica. Isto é um grande risco que se corre. E tudo isto não está aí como pesquisa científica. Isso não está aí em nome de nenhuma pesquisa científica. Isso está aí em nome de uma lei evolutiva superior com a qual a Terra está fazendo contato, não? Isso está aí em nome de uma elevação, de uma formação interna e espiritual da humanidade. Isso não está aí para ser estudado como se fosse trabalho de laboratório. Não está aí para isso. Isso está aí para um processo interior com as pessoas e não para se transformar numa ciência material, numa ciência materialista, de observação e de pesquisa e de comprovações. Isso está aí para bem outra coisa, de forma que o processo de contato com tudo isto não depende de nenhuma coisa desta Terra. O processo de contato com tudo isto se faz quando nós nos colocamos na correta posição, quando nós nos colocamos na correta sintonia com isto.